Olá, apaixonadas do Tubeflix. Você sabia que temos um clube de assinaturas e quem participa dele pode ser a nossa colega e nos ajudar em novas histórias sugerindo temas? Participe, colega. Se prepare, a história de hoje já irá começar. A mansão de Eduardo estava silenciosa, como sempre. O som dos próprios passos ecoava no hall imenso, suas paredes adornadas com quadros que refletiam a frieza de um homem que, mesmo rodeado de riqueza, vivia em um vazio emocional há muito tempo. Ele andava com passos firmes, controlados, como se o mundo estivesse em sua palma. Mas, naquela manhã, havia algo diferente no ar. Clara, com seu bebê Miguel nos braços, entrou pela primeira vez naquela casa grandiosa, sentindo-se pequena diante da vastidão do lugar. A mansão parecia engolir os sons de seus passos, como se o próprio espaço fosse uma entidade imponente e fria. Ela olhou ao redor, sentindo o peso da solidão no ambiente, algo que parecia refletir sua própria condição. Tudo o que ela desejava era encontrar um canto onde pudesse ser invisível, onde ela e Miguel pudessem se manter seguros e distantes de qualquer tempestade emocional. Ela viu o anúncio de que aquela mansão precisa de uma empregada doméstica e então fez a entrevista e foi selecionada. O homem que ela havia sido contratada para servir não parecia ser alguém de muitas palavras. Eduardo, com seu semblante sério e olhar distante, observava Clara entrar, sem mostrar qualquer interesse genuíno na mulher que estava diante dele. Para ele, ela era apenas mais uma funcionária, alguém a quem ele pagaria para manter sua casa em ordem. Não havia emoção, apenas necessidade prática. Seja bem-vinda, ele disse, a voz profunda e fria, como a própria casa. Não havia um toque de simpatia ou curiosidade em suas palavras, apenas a formalidade de quem já está acostumado com o distanciamento das relações humanas. Clara deu um passo hesitante, o peso de Miguel em seus braços mais pesado do que o usual. Obrigado, senhor, ela respondeu com uma voz baixa, evitando o olhar dele. Seus olhos estavam fixos no bebê, que ainda não entendia o que se passava, mas sentia a tensão no ambiente. Ela não queria ser vista. O mundo dela já havia sido marcado por tantas perdas que a ideia de se tornar parte daquele mundo, onde os olhos de um homem como Eduardo poderiam colocar mais dor sobre ela, era aterradora. Mas ela precisava desse emprego. Miguel precisava de um futuro. Eduardo a observou por um momento mais longo do que ela esperava. Algo em seus olhos indicava que ele não estava gostando do fato dela ter uma criança, mas logo ele afastou os olhos. Não tinha espaço para sentimentos em sua vida, e por isso ele era indiferente a qualquer tipo de construção sentimental. Ele era um homem que havia perdido tudo uma vez e não estava disposto a se permitir arriscar de novo. Há um quarto preparado para você no andar de cima. Vou pedir para alguém lhe mostrar, ele disse, virando-se para se afastar. Clara acenou com a cabeça, ainda sem olhar para ele, e seguiu as instruções, sentindo-se mais sozinha a cada passo que dava. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas, ao olhar para o bebê, sabia que ele seria a única razão pela qual ela se manteria firme. A porta se fechou suavemente atrás dela, e Eduardo ficou parado ali, observando, sem saber ao certo o que sentia. Não era a primeira vez que contratava alguém, mas havia algo nela, naquela jovem mulher com seu bebê, que tocava algo dentro dele. Algo que ele não queria admitir, mas que começava a se formar em um canto escuro de sua mente. Os dias seguintes passaram em um ritmo quase mecânico. Clara despertava cedo, alimentava Miguel e começava seu trabalho na casa de Eduardo, sempre mantendo uma distância respeitosa e quase invisível. Ela sabia que seu papel ali era temporário, e por mais que a mansão fosse imensa e repleta de luxo, o que mais importava era garantir que Miguel tivesse um futuro melhor. Para ela, esse trabalho era apenas uma ponte, um pequeno fio de esperança em um mundo que parecia se desintegrar aos poucos. Eduardo, por sua vez, mantinha-se envolto em sua rotina fria e calculada. A presença de Clara na casa não o incomodava tanto quanto ele imaginava. Às vezes, ele a observava do canto da sala, sem que ela percebesse, vendo-a caminhar pela casa com uma calma peculiar, o bebê sempre nos braços ou ao seu lado. Havia algo nela que ele não conseguia entender completamente, algo que desafiava a ordem de seu mundo. Num desses dias, enquanto Eduardo estava no escritório,
ele a viu pela janela, de pé no jardim, conversando com Miguel em um tom suave. O bebê, apesar de ainda tão pequeno, parecia se tranquilizar apenas com a voz dela, um som doce que preenchia o espaço vazio da casa. Eduardo sentiu algo dentro de si se mexer, um desconforto que não sabia nomear. Não era a primeira vez que ele se via tocado por alguém, mas algo em Clara era diferente. Havia uma força silenciosa nela, uma resistência silenciosa que o intrigava. Naquela tarde, ele a encontrou por acaso na cozinha. Clara estava debruçada sobre a pia, os cabelos soltos, o rosto cansado. O bebê dormia em um dos quartos, e ela aproveitava aquele momento de silêncio para fazer o que fosse necessário. Quando Eduardo entrou, ela ergueu os olhos, mas não disse nada. Ele, por sua vez, hesitou, sem saber como se comportar diante dela. Como vai o bebê? Ele perguntou, mais por formalidade do que por real interesse, mas Clara percebeu a leveza na sua voz. Era uma pergunta, mas havia algo mais por trás dela. Algo que ela não sabia identificar. Ele está bem, respondeu Clara, baixando os olhos rapidamente. Está tranquilo, obrigado por perguntar. Ela sabia que ele não se importava de verdade, mas, por algum motivo, não queria ser rude. A falta de interesse genuíno nas palavras dele estava óbvia, mas algo em seu olhar dizia o contrário. Como sempre, Eduardo parecia distante, mas seus olhos a seguiam, quase como se tentassem entender quem ela realmente era. Ele se aproximou lentamente, sem se importar com a distância que sempre mantinha entre ele e os outros. Clara sentiu a tensão aumentar. Ele não estava acostumado a se aproximar de ninguém, mas, naquele momento, uma curiosidade inusitada parecia guiá-lo. Você tem algum apoio? Alguém para ajudar com o bebê? Eduardo perguntou, de forma abrupta, sem rodeios. Clara sorriu sem graça, o tom de sua voz abafado pela humildade. Não. Só eu e ele. Mas eu me viro bem. Ela fez uma pausa, observando o chão por um momento, como se tivesse falado mais do que deveria. Eduardo a observou com um olhar mais atento. Ele já havia perdido muito em sua vida, e o luto era uma sombra constante, mas algo na determinação de Clara mexia com ele de uma maneira que ele não estava preparado para enfrentar. Ela não pedia nada. Era forte, mas ao mesmo tempo, havia uma vulnerabilidade em seu olhar, uma necessidade silenciosa que ele reconhecia, mas não queria enxergar. Ele observava que Clara era muito esforçada. Ela acordava antes do sol raiar, cumpria todas as suas obrigações como mãe, cuidava do seu filho e no horário exato ela já estava pronta para os serviços na casa. Às vezes limpava a casa com o filho amarrado às suas costas. O silêncio entre eles ficou pesado, e Eduardo soube que estava mais perto de se perder no turbilhão de emoções que ele tentava evitar há tanto tempo. Ele se afastou, tentando manter a compostura. Se precisar de algo, me avise, ele disse, mais por formalidade do que por real intenção de ajudar. Mas quando virou as costas, sentiu que havia algo em suas palavras que não fazia parte de sua rotina fria. Clara, por sua vez, ficou parada ali, observando-o sair. Algo no comportamento dele a desconcertava. Ele não era como os outros homens que ela conhecera. Eduardo, apesar de distante, tinha algo a mais que ela não conseguia definir. Ela se perguntou se ele era realmente tão indiferente quanto parecia, ou se havia algo mais escondido por trás da fachada de homem imbatível. O que ela não sabia é que, naquele momento, ele começava a questionar sua própria fachada. A casa de Eduardo estava cheia de sombras naquela tarde. O vento batia nas grandes janelas, fazendo as cortinas se moverem suavemente, mas havia algo mais no ar, algo que parecia afetar a atmosfera da mansão de uma forma estranha. Clara estava na cozinha, preparando o jantar para o patrão, seus movimentos rápidos e automáticos, como sempre, mas algo dentro dela estava diferente. Talvez fosse o fato de que os dias iam se tornando cada vez mais longos, e a casa estava silenciosa demais. Ela sabia que Eduardo começava a observá-la mais de perto. Ele nunca dizia nada, mas os olhares, os gestos sutis, sempre estavam ali. Ela evitava o contato, se perdia em suas tarefas e, sempre que ele entrava na sala,
ela se retirava rapidamente, evitando qualquer tipo de interação. Mas, naquela noite, as coisas tomaram um rumo inesperado. Clara estava organizando a mesa quando Eduardo entrou na cozinha, sem fazer barulho, como sempre. Ele a observou por um momento, parado na porta, e ela sentiu o peso de seu olhar sobre ela. Quando ela ergueu os olhos, viu que havia algo diferente em seu semblante, algo que a fez engolir em seco. Clara, a voz dele estava mais baixa do que o normal. Ela parou no meio de seu movimento, sentindo uma tensão crescente. Ele nunca a chamava pelo nome, sempre se dirigia a ela com um tom impessoal. Mas ali, naquela noite, havia algo mais nas palavras dele. Sim, senhor, ela respondeu, tentando manter a calma, mas algo em seu interior a fez se sentir vulnerável. Algo que ela não queria admitir. Ele deu um passo em direção a ela, os olhos fixos nos seus. A distância entre os dois parecia diminuir a cada segundo, e Clara se sentiu um pouco perdida, como se estivesse sendo engolida pela presença dele. Você sabe que pode pedir o que precisar. Não precisa fazer tudo sozinha. A voz dele tinha um tom quase suave, e Clara percebeu que o tom impessoal estava sendo substituído por algo mais pessoal. Algo que a desconcertava. Ela não respondeu imediatamente, seus olhos desviaram-se para o chão, a mão de Clara segurando a toalha da mesa com força. Havia uma inquietação crescente dentro dela. A atitude dele, que antes parecia indiferente, agora estava cheia de uma atenção que a deixava desconfortável. Eduardo deu outro passo, mais próximo. A tensão no ar era palpável. Ele olhou diretamente para ela, mais do que uma simples observação, havia uma busca nos seus olhos, algo que Clara não conseguia identificar. Você nunca falou muito sobre você. Não me conta nada sobre sua vida. Eu gostaria de saber mais, Clara. A palavra gostaria saiu da boca dele com uma intensidade que fez o corpo dela se tensionar. Ele estava bem diante dela agora, e ela podia sentir a proximidade dele, o calor do seu corpo. Clara sabia exatamente onde isso poderia levar, e não queria ir por esse caminho. Ela deu um passo atrás, forçando uma distância entre os dois. O gesto foi quase automático, como se uma parte de sua mente tivesse tomado o controle. Clara pensava, o que ele pensa? Ele acha que sou esse tipo de mulher que se deita com o seu patrão? Não é necessário, senhor. Eu prefiro não falar sobre isso. A voz de Clara estava tensa, e o pânico dentro dela começou a crescer. Ela não queria dar margem para esse tipo de conversa. Não com ele. Não com alguém que podia facilmente destruir tudo o que ela ainda tentava proteger e que poderia confundir as coisas achando que ela era uma mulher fácil da vida pelo fato de ser uma mãe solteira. Eduardo a observou, e algo em seu olhar mudou. Havia uma confusão ali, mas também uma certa frustração. Clara percebeu que ele estava acostumado a ter controle sobre tudo ao seu redor, e a falta de resposta dela o fazia questionar algo dentro dele. Ele não estava acostumado a ser rejeitado. Eu entendo, Clara, ele deu um passo para trás, mas seu olhar permaneceu firme nela. Só, lembre-se de que não está sozinha aqui. A palavra sozinha pareceu sair de sua boca com um peso que Clara não sabia lidar. Ela sentiu seu coração bater mais rápido, uma sensação desconfortável tomando conta de seu corpo. Não queria estar ali. Não queria mais sentir aquela tensão. Ela precisava sair dali, afastar-se dele antes que fosse tarde demais. Ela percebia que naquele momento ele olhava para ela como se ela fosse uma presa fácil e que ele poderia devorar a qualquer momento. Eu preciso terminar aqui, senhor. O jantar está quase pronto, ela disse apressada, tentando mudar o foco da conversa. Seus olhos estavam baixos, sem coragem de olhar para ele. Eduardo, por um momento, a estudou em silêncio. Depois, ele simplesmente acenou com a cabeça, como se aceitasse sua reação, mas um brilho em seus olhos mostrava que a conversa não estava terminada. Ele se virou e saiu da cozinha, deixando Clara ali, sozinha com seus próprios pensamentos. Ela se encostou na pia, o peito pesado. O que havia acontecido ali? Por que ela se sentia assim, como se uma parte dela tivesse se rompido?
Ela sabia que precisava manter distância, mas algo dentro de Eduardo a chamava, algo perigoso, algo que ela não estava preparada para enfrentar. Era notório que Eduardo era um homem muito bonito, charmoso, desejado por muitas mulheres. Mas ela não podia confundir as coisas, ali ela estava para servir, ela era apenas a empregada doméstica que precisava daquele salário para sustentar o seu filho. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio pesado, quase insuportável. Clara tentava se manter em sua rotina, sem dar atenção a nada além de suas obrigações. O trabalho na mansão parecia ser tudo o que ela tinha para focar, mas os olhares e palavras de Eduardo a perturbavam, mesmo quando ele não dizia nada. A casa se tornava um lugar cada vez mais opressor, um labirinto de corredores frios e vazios que refletiam a distância entre ela e o homem que, de alguma forma, ela não conseguia entender. Naquela tarde, a tensão atingiu seu ápice. Clara estava na sala de estar, arrumando os livros na prateleira, ela estava em cima da escada, arrumando a parte de cima, quando Eduardo entrou. Ele estava diferente, mais sério do que nunca. O rosto impassível, a expressão distante. Ele não costumava se mostrar assim, mas quando seus olhos se encontraram com os dela, havia algo mais. Algo que fez seu estômago se revirar. Ele sabia que ela o evitava, e aquele comportamento, aparentemente simples, o incomodava mais do que deveria. Clara. Sua voz cortou o silêncio, mais fria do que ela estava acostumada. Ela virou-se lentamente, seu corpo tenso. Ele estava ali, em pé, observando-a com aquele olhar calculista que ela já conhecia demais. Eu percebo que você tem se afastado. Você não é mais tão submissa quanto antes. As palavras de Eduardo eram diretas, quase desdenhosas, como se ele estivesse se dirigindo a alguém que não fosse digno de sua atenção. Clara sentiu o desconforto crescer dentro dela, o peso das palavras dele sendo como facadas em seu peito. Ela tentou manter a compostura, engolindo a raiva e a dor que cresciam dentro dela. Estou apenas fazendo o meu trabalho, senhor, ela disse, sua voz tentando parecer calma, mas falhando. Eduardo deu um passo em sua direção, seus olhos estreitos, avaliando-a com precisão. É isso que você faz, não é? Sempre o trabalho. Você não costuma ter tempo para conversar com o seu patrão? Sempre se escondendo atrás de suas responsabilidades. Ele deu um sorriso amargo, um sorriso que Clara nunca imaginou que ele fosse capaz de dar. Era como se ele se divertisse com a situação, com o controle que tinha sobre ela. Mas você nunca se entrega, Clara. Nunca se deixa ver. Nunca se abre para mim. Ela não respondeu, pois sabia que nada que dissesse iria mudar a frieza dele. Havia algo em sua postura, algo calculado, que a fazia se sentir como uma marionete em suas mãos. Clara imaginava, o que ele quer? Onde deseja chegar com essa conversa? Eu esperava mais de você. Eduardo falou novamente, com a mesma voz impassível. Contratei você para ser útil, para obedecer sem questionar, mas vejo que você tem um problema com a autoridade. Eu não sou alguém que tolera isso. Ele fez uma pausa, como se suas palavras estivessem ganhando força. Você acha que pode se esconder? Pode tentar manter sua distância de mim? Eu sou seu patrão. Eu controlo sua vida agora. A dor em Clara foi instantânea, mas ela se obrigou a não ceder. Ele queria que ela se sentisse inferior, que se encolhesse diante dele, que fosse submissa. Mas ela sabia que não podia ceder a isso. Ela não era apenas uma funcionária. Ela tinha sua própria dignidade. No entanto, no fundo, ela sabia que, de alguma forma, ele tinha razão. Ele controlava sua vida. Ele tinha o poder. Se eu estou aqui, é porque preciso deste emprego. Mas não pense que posso ser tratada dessa maneira sem questionar, disse Clara, levantando a cabeça. Suas palavras estavam carregadas de um tom de desafio que ela não sabia que tinha dentro de si. Ela sentiu o calor da raiva e do medo se misturando, mas manteve a postura. Eu não compreendo, Sr. Eduardo, onde quer chegar com essa conversa. Eu tenho cumprido com o meu dever de empregada doméstica, fui contratada para isso, me diga onde o senhor quer chegar com essa conversa.
Se pensa que sou uma mulher fácil e que vai se deitar com o senhor a fim de atender aos seus delírios de paixão por uma noite, está enganado. Eu não sou esse tipo de mulher. Eu tenho a minha reputação e um filho para cuidar. Eduardo a encarou em silêncio, sua expressão de pedra, impenetrável. Ele parecia considerar suas palavras, mas não havia nenhum sinal de arrependimento em seu olhar. Você pensa que me desafiar vai mudar alguma coisa? Eu tenho o poder aqui, Clara. Eu posso fazer sua vida mais fácil ou mais difícil, como quiser. Ele fez uma pausa, seu olhar fixo nela, quase como se a estivesse avaliando. E eu escolho tornar a sua vida mais difícil, porque você precisa entender seu lugar. Clara sentiu o impacto das palavras dele, como um golpe direto em seu peito. A crueldade em sua voz, o desprezo evidente, aquilo a fez se sentir menor do que nunca. Ela queria gritar, queria sair correndo daquela casa, mas sabia que não podia. Não tinha para onde ir. O medo a envolveu, e ela percebeu, com dor, que a verdade das palavras de Eduardo era implacável. Aquele emprego foi o único que a aceitou com um filho, nenhum outro lugar a aceitaria nessas condições. Ele se virou e deu as costas, sem se importar com os sentimentos dela. Quando você aprender a se comportar, as coisas serão mais fáceis. Caso contrário, eu farei o que for necessário para te colocar no seu lugar. A porta se fechou atrás dele com um estrondo, e Clara ficou ali, paralisada, a dor de suas palavras ainda ecoando em sua mente. Ela não compreendia o porquê ele estava a tratando assim, o que havia acontecido. Qual a finalidade daquele comportamento? Ela sentiu um nó apertado na garganta, mas não chorou. Não queria que ele soubesse o quanto suas palavras a haviam afetado. Porém, dentro dela, o desespero e a humilhação se entrelaçavam, formando algo mais profundo, mais sombrio. Algo que ela ainda não conseguia entender. Clara não sabia mais o que pensar. A humilhação de seu confronto com Eduardo ainda a marcava, mas algo dentro dela também havia mudado. Ela não sabia o que era, mas sentia uma força crescente em seu interior, uma força que vinha do fundo de sua alma. Talvez fosse a dor, talvez fosse a luta para manter sua dignidade, mas uma coisa estava clara: ela não podia mais se submeter àquele homem. Não assim. Ela estava certa que pediria para sair daquele emprego, mesmo precisando daquele dinheiro. A sua dignidade como mulher, mãe e pessoa falavam mais alto. O dia seguinte foi tenso. Eduardo não falará com ela desde o encontro na sala, mas os olhares furtivos e as palavras não ditas preenchiam cada canto da casa. Ela sentia seu corpo se rebelando contra as regras que ele tentava impor, contra o controle absoluto que ele acreditava ter sobre ela. Clara sabia que estava sendo puxada para algo perigoso, algo que não poderia mais evitar. Mas não sabia como resistir. Naquela noite, quando o silêncio da mansão parecia se tornar quase insuportável, Clara estava na cozinha preparando o jantar. O som dos passos de Eduardo ecoou na entrada, e ela soube, antes mesmo de vê-lo, que ele estava ali. O coração de Clara disparou. Ele apareceu na porta da cozinha, os olhos sombrios e profundos, como se carregassem todo o peso de seus próprios demônios. Sem dizer uma palavra, ele a observou, como se tentasse desvendar o que se passava em sua mente. Clara o encarou de volta, tentando manter a firmeza, mas algo em sua presença a desarmava. Clara, ele disse, finalmente quebrando o silêncio. Sua voz estava diferente agora, mais suave, mas ainda carregada de uma intensidade que ela mal conseguia suportar. Eu sei que te feri. Ele fez uma pausa, como se as palavras que seguiam não fossem fáceis para ele. Mas o que eu sinto por você, não é algo que eu possa controlar. Clara respirou fundo, sentindo o ar se tornar espesso ao redor deles. Você não pode me tratar assim, Eduardo. Eu não sou um objeto. Eu não sou sua para controlar. Ele deu um passo em direção a ela, a distância entre os dois diminuindo a cada segundo. Clara queria dar um passo para trás, mas seus pés pareciam presos ao chão. A tensão entre eles se acumulava, uma força invisível que os puxava para mais perto, sem que ambos soubessem como resistir. Eu sei, ele sussurrou. Mas a verdade é que eu não posso mais negar.
Tudo o que faço, tudo o que sou, eu sempre estou pensando em você. Você não sai da minha mente, Clara. Não sai de mim. Antes que ela pudesse responder, ele se aproximou ainda mais, seus olhos se fixando nos dela. A intensidade de seu olhar queimava, e Clara sentiu sua própria respiração falhar. Ela queria se afastar, mas algo nela dizia que não deveria. Algo dentro dela dizia que, se ao menos ela cedesse um pouco, as chamas entre eles poderiam finalmente se acender. Clara, desde o primeiro dia que viu Eduardo, sentiu uma forte atração por ele, mas ela se colocava no seu papel de empregada doméstica e o medo de ser vista como uma mulher fácil a fazia esconder o seu sentimento e atração dentro de si. Eu não sou o homem que você imagina, ele murmurou, quase como uma confissão. Mas, se você me der uma chance, eu vou te mostrar o que é possível entre nós. Clara respondeu, Eduardo, o que penso sobre você é que você deve fazer isso com todas as empregadas que vêm trabalhar na sua casa. Eu não sou esse tipo de mulher que você pode usar e depois jogar fora. Eu tenho caráter, sou digna, não uma mulher da vida. Ele questionou, em momento algum pensei isso sobre você, ao contrário, a sua resistência e determinação me fizeram enxergar a mulher valiosa que você é. Você não é movida por interesses nem por posições sociais. Eu vou te contar quem sou eu. Eu estava noivo, já com tudo certo para casar, mas a minha noiva era uma mulher que somente pensava em futilidades, ela não se importava como eu me sentia, e muito menos com o futuro que teríamos, ela somente queria estar bem nas mídias, ser vista por todos. Ela era uma mulher que não estava preparada para ser uma líder de casa, uma mãe no futuro. E para completar, todos me diziam que ela me usava para chegar no lugar que ela desejava e no final eu pude ver que era verdade. Ela não me amava, era apenas alguém que se aproveitava do que eu tenho. Depois disso, eu não quis mais conhecer mulher alguma, para mim, todas seriam iguais até você tocar a sirene aqui da minha casa e se candidatar a esse cargo de doméstica. Clara olhando para ele viu a honestidade nas suas palavras. Aquele homem rude, bruto e que a humilhou, naquele momento se transformava em um homem vulnerável e carente de amor e afeto. Clara, ao ouvir aquele relato disse a ele, eu era casada, apaixonada pelo meu esposo, o nosso filho sempre foi um sonho de nós dois. Porém, em um dia, ele disse que iria trabalhar na cidade e nunca mais voltou. Ele nos deixou para trás. Eu fui tomada pelo desespero, imaginava todas as noites e dias o que teria acontecido com ele, o porquê a vida tinha sido tão cruel para conosco, nós nos amávamos, éramos uma família feliz. Foi quando olhando seu guarda-roupas achei uma carta e nela estava escrito, te espero amanhã, às 7 da manhã, para irmos viver os melhores dias das nossas vidas, e ao lado, um bilhete escrito a punho por ele que dizia, desculpe Clara, mas eu preciso ir viver a minha vida e percebo que não sou feliz com você. Cuide do seu filho, pois a partir de agora ele será somente seu. Ele foi embora, de forma covarde me deixando para trás com uma criança recém-nascida. Eu não tinha mais nada, não tinha nem o que comer, pois até o dinheiro que juntos guardamos ele levou tudo. Nesse momento Clara começou a chorar e Eduardo se aproximou dela. Clara sentiu sua resistência começar a ruir. Não sabia se era a dor do passado, a humilhação ou a paixão que começava a consumir sua mente, mas algo dentro dela a empurrava para ele. E, sem pensar, ela deu o último passo, deixando a distância desaparecer por completo. Ele a puxou para si, com uma força que surpreendeu Clara, mas ao mesmo tempo a fez se sentir segura. Ele disse a ela, Clara, se você quiser e deixar, a partir de hoje eu quero te conhecer melhor e cuidar de você e do seu filho que passará a ser meu também. Eu estou apaixonado por você. Você despertou em mim os melhores sentimentos que um homem pode ter por uma mulher, me deixa cuidar de você, minha menina. Seus lábios se encontraram em um beijo intenso, quase desesperado. A paixão entre eles era como uma chama que, finalmente, se libertava de toda a frieza, de toda a contenção. O calor que se espalhou pelo corpo de Clara foi como um incêndio, queimando cada parte de seu ser, dissipando a dúvida, dissipando a dor. Eduardo a beijava como se não houvesse amanhã, como se o tempo não importasse. Clara não sabia o que era mais avassalador, a intensidade do beijo ou a sensação de que,
Finalmente, ela estava sendo vista, desejada, amada, apesar de tudo. Não havia mais espaço para máscaras, não havia mais espaço para o controle. Eles estavam em um ponto sem volta. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, o mundo parecia ter parado. Eles estavam ali, no centro daquele fogo, e nada mais importava. As palavras de Eduardo ressoavam em sua mente, e Clara soube, naquele momento, que não havia mais como negar. Eles eram consumidos por algo que era maior do que ambos, algo que não podia ser controlado. O amor, com toda a sua dor, sua paixão e seu fogo, era agora tudo o que importava. Ela olhou nos olhos dele, e pela primeira vez, viu a verdade ali. Não havia mais sombras entre eles. Apenas o desejo puro e a promessa de que, mesmo que o amor fosse um campo de batalha, ela estava disposta a lutar. E eu também sinto isso, Eduardo, Clara disse, sua voz tremendo, mas cheia de certeza. Eu também sinto. Eduardo disse a Clara, a partir de hoje você não será mais a empregada dessa casa, você será a minha namorada e por falar nisso, Clara, você quer namorar comigo? Clara parecia não acreditar em tudo que ouvia, e com os olhos cheios de lágrimas respondeu, sim, Eduardo. Eu aceito. E eles foram tomados pelo fogo da paixão. Os sentimentos aflorados no corpo de ambos pareciam explodir. Era como uma bomba relógio, os desejos eram incontroláveis. Eduardo dizia nos ouvidos de Clara, eu quero te amar, minha menina. Eu te desejo como nunca desejei ninguém. E Clara respondeu, eu também, meu amor. Meu homem doce e delicado, eu quero ser sua. Eles seguiram em direção ao quarto de Eduardo e ali tiveram o seu primeiro momento de amor intenso. O quarto parecia pegar fogo, as chamas da paixão os consumia e passaram toda a tarde um sobre o outro. Ao anoitecer, Eduardo convidou Clara para um banho de espuma em sua banheira que ao olhar para o teto solar eles podiam contemplar as estrelas. Ali se amaram mais uma vez incansavelmente. E, naquele momento, tudo mudou. O que havia começado como uma relação de poder, de controle e de dor, agora se transformava em algo mais. Algo verdadeiro. Algo que mudaria a vida dos dois para sempre.